Olá, caro aluno, tudo bem? Vamos falar agora sobre o território da América Anglo-Saxônica. Vamos tentar entender o que é essa América Anglo-Saxônica. Para começar, a América Anglo-Saxônica são os países da América que têm o inglês como idioma principal. Se a gente levar em consideração aqui o inglês, mais precisamente, a Guiana, que é um país que fica na América do Sul, também deveria fazer parte, então, dessa chamada América Anglo-Saxônica. Entretanto, o elemento unificador não é necessariamente o idioma, mas sim as características econômicas e socioculturais. Então, as características de desenvolvimento e subdesenvolvimento é o que vai definir exatamente aí o que é América Anglo-Saxônica e o que é América Latina. Agora, para a gente poder entender mesmo, vamos lá. Países da América Anglo-Saxônica. Temos os Estados Unidos, nessa porção ao sul, e a região do Canadá, mais ao norte. Temos aqui um território descontínuo dos Estados Unidos, que é o território do Alasca. Então nós temos essa característica, os aspectos territoriais, essa organização, vamos dizer assim, político-administrativa. Dois países, dois estados independentes, Estados Unidos e Canadá. Mas afinal, como é que está organizada as características físico-geográficas dessa parte? Vamos entender então como é que está o relevo, como é que está a organização e as unidades de relevo dessa região. Para a gente começar, vamos perceber que existem aqui 4 principais unidades de relevo na América Anglo-Saxônica. Nós temos aqui as cadeias montanhosas, nós temos aqui as planícies centrais, nós temos a região dos velhos maciços cristalinos e temos essa região aqui dos planaltos. Então nós temos basicamente essas 4 unidades de relevo. Mas afinal, como se desenvolveram? Como que está organizada toda essa situação? Assim, ó, aqui nós temos os dobramentos modernos, formados justamente por isso, onde nós temos aqui a convergência de placas tectônicas. Aqui, dessa região, nós temos a placa tectônica do Pacífico, enquanto que dessa região aqui, ó, nós temos a placa tectônica norte-americana, que elas estão num movimento convergente, ou seja, elas estão entrando em contato, entrando aí em pressão uma sobre a outra. Dessa maneira, quando nós temos uma pressão de um lado e a pressão do outro, a tendência é formar um processo chamado de orogênese, formação de montanhas. Essas montanhas, então, elas têm uma idade mais ou menos aí de 50 milhões de anos atrás. E por ter essa característica de 50 anos atrás, elas são chamadas de dobramentos modernos. Nossa, Silvestre, 50 milhões de anos atrás é moderno? Sim, na geologia é recente. Porque se a gente levar em consideração do outro lado, que nós também temos uma caída de montanhas, ali são dobramentos antigos. Essa região aqui, ela teve a sua formação há cerca de 500 milhões de anos atrás. Então, na geologia, nós já consideramos isso aqui algo mais antigo. Então, essa era geológica aqui, o pré-cambriano, a formação dela, 500 milhões de anos atrás, e aqui nós temos o período terciário da última era geológica, que vivemos atualmente, inclusive, a era Cenozoica. Dessa maneira, então, continuando nessa parte, temos a formação aí desses dobramentos modernos. Esses dobramentos modernos, eles têm formação rochosa, principalmente, aí de características de rochas plutônicas magmáticas, ou seja, elas vão ter formação de granito, formação de gneiss, e essa forma, então, acaba dando origem a diversas outras características aí. Como nós temos a região, então, de altas montanhas, o processo erosivo ainda não foi uma coisa que aconteceu assim muito forte. Só que todos esses
esculpimento, todo esse delineamento já do relevo feito aí pela ação do vento, pela ação da água, já deu formação próximas de áreas sedimentares, como a formação da região do Grand Canyon, por exemplo, que acabou tendo uma característica aqui já de área de planalto em região sedimentar. Bom, então aqui nós temos as grandes cadeias montanhosas dos Estados Unidos. Temos aqui um detalhe para a costa oeste dos Estados Unidos, onde encontra aqui a região da Califórnia. Região aqui de São Francisco, a região de Las Vegas, a região de Los Angeles, a região aqui de San Diego, todas essas áreas aqui extremamente importantes para a parte industrial. Bom, seguindo em direção a leste, nós vamos ter agora a região da bacia. Perceba que nós temos uma área de montanha de um lado, uma outra área de montanha do outro, e ela faz um decaimento. Esse decaimento nós temos as planícies centrais. Essas planícies centrais da América Anglo-Saxônica começam lá com as planícies lacustres, na região do Canadá, passando pelas planícies dos Grandes Lagos e chegando ao grande planície do Mississippi, Missouri. Essa região, então, é uma região onde acaba recebendo grande parte de sedimentos de todas as montanhas e partes altas aqui, dando origem à formação de combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás natural. Toda essa área aqui, então, é área rica em mineral combustível. Além dessa área, todos esses rios acabam fazendo aqui, ó, seu decaimento, despejando seus sedimentos na região do Golfo do México. Toda essa região também, grande área petrolífera. Então, uma reserva muito importante aí, né, nos Estados Unidos. Bom, seguindo nessa sequência, nós vamos ter agora do outro lado a região dos Montes Apalaches, o dobramento moderno de toda essa situação aí, onde vamos estar ali algumas regiões como Nova York, Nova Jersey, Boston, temos ali Baltimore, a Filadélfia, todos eles ali colados nessa grande área aqui dos chamados Montes Apalaches, dobramentos antigos, já tem formatos mais arredondados, onde teve já durante muito tempo um processo erosivo acontecendo ali. E esse processo erosivo, todo esse material acabou também servindo para que sendo jogado aqui para as áreas da planície central, dando origem a todo aquele material sedimentado. Além do mais, essa grande região aqui, ó, chamado de Escudo Canadense, onde temos o Planalto do Labrador e a região do Planalto Laurenciano, por onde passa o Rio São Lourenço, ou em inglês Rio St. Lawrence, por isso Planalto Laurenciano, nós temos uma área de desgaste devido a um processo de glaciação que aconteceu ao longo do tempo. Então toda essa região de Golfo que nós temos aqui, ó, ela é uma formação de glaciação. Então esse escudo é um escudo cristalino, mas ele é um processo já de desgaste contínuo. Então vamos ter aí uma área muito importante também, totalmente desgastada de relevo. Agora, falamos agora do relevo. Vamos tentar entender agora os climas nessa região. Ele começa desde clima tropical no sul, na região aqui do Texas, na região da Flórida, nos Estados Unidos, passando por climas temperados na porção central, aqui na planície dos Grandes Lagos, e aqui um pouco mais para essa região, até chegar nos climas polares mais ao norte. Mas nós temos aqui uma característica de influência básica de climas voltados aqui mais para as costas leste e oeste. E isso acontece por quê? Porque nós temos essas duas grandes paredes aqui que impedem que as massas de ar acabem atuando nisso aqui. Aí o que acontece? Temos a atuação das massas de ar polar, que vem do Ártico, e das massas tropicais vindas da região do México. Então essas massas que vêm do Pacífico, as massas que vêm do Atlântico, acabam não atuando devido ao processo do relevo. E isso acaba formando áreas de formação vegetal bem diferenciada. Enquanto nós temos a região de pradaria mais no centro, na região aqui da Flórida vamos ter áreas pantanosas, nós vamos ter áreas de deserto, principalmente aqui na borda da planície central e ao sul dessa grande área das montanhas rochosas, e teremos aí
florestas boreais, coníferas, bem organizadas aqui, e tundras, uma vegetação rala, bem fraquinha, nessa região mais do círculo polar. Dessa maneira, nós caracterizamos aí todo o processo natural. Todas essas características naturais acabam interferindo no processo da atividade econômica, na ocupação das pessoas no território e vários outros aspectos. Eu vou ficando por aqui, desejando a você um baita momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!